Foi feito um comparativo entre 3 trabalhos que foram feitos. Então, um realizado em 2008 pelo PET, coordenado pela professora Celina Lemos, um em 2021 e o outro em 2023. Então, temos o histórico de 3 anos diferentes e a gente vai ver como é que foi ocorrendo. E a gente selecionou o prédio da Escola de Arquitetura, principalmente esse bloco em L, né, por ser um prédio tombado, um prédio público, e ver como que está sendo cuidado, né, com a nossa escola. Foram identificadas 14 tipos de manifestações patológicas na escola, em estudos que foram feitos dentro do edifício, e aqui a gente conseguiu identificar só nas fachadas 13 deles. Então, entre eles, a gente tem fissuras, trincas, rachaduras, umidade ascendente, descendente, manchas, bolor, descascamento, eflorescências, corrosão metálica, o descolamento e destacamento, que é uma evolução, né, do descascamento. O descascamento se pode considerar, por exemplo, uma tintura, um papel de parede. Já o descolamento ou destacamento já são de seções maiores, que foi considerado. Presença de vegetação e lodo. Passando rapidamente por o que foi considerado como patologias, dimensões, né? A gente tem que as fissuras, elas se caracterizam por serem aberturas mais finas, de até 1 milímetro. A diferença dela para as trincas é que as trincas já chegam entre 1 a 3 milímetros e as rachaduras foram consideradas acima de 3 milímetros. Vou pular aqui um pouquinho. Com relação às manifestações patológicas, uma coisa que a gente consegue perceber muito claro, principalmente nessas fachadas e em qualquer outra edificação, né, é que muitas dessas patologias elas estão atreladas a outras já pré-existentes. Então, por exemplo, começa a ter uma umidade, seja ela descendente ou ascendente. Aí pode começar a causar um estufamento da parede, ter perda de seção, pode começar a surgir uma fissura que vai ampliando, vai chegando numa trinca, numa rachadura, permite a alocação de vegetação dentro desse espaço, e aí a situação vai sempre evoluindo e piorando, se não tiver um tratamento adequado feito nas causas e origens e depois uma recomposição dessa superfície ou do próprio elemento. Entre 2008 e 2023 houveram algumas reformas na escola, como pinturas, algumas recuperações, mas algumas elas vieram só para mascarar alguns problemas existentes e não resolver na causa, na origem do problema. E é isso que a gente vai ver agora. Aqui a gente foi considerado a primeira fachada, que é essa da lateralzinha daqui, onde tem um anexo do auditório e a entrada de serviços. Aqui a gente consegue ver, né, então, sinalização de manchas já nessas vigas do auditório, desse anexo do auditório, em 2008. Já começa a ver também um lodo se instalando nessa calçada portuguesa, o acúmulo de materiais de construção para algumas reformas que estavam acontecendo na época. E isso foi evoluindo ao longo do tempo. Então, em 2021, a gente já vê que essa situação ela ampliou, já está com bolor, já começa a descascar também os pilares, já começa a ter algumas vegetações se instalando nessa calçada portuguesa. E em 2023, já foi feito um trabalho para poder ter uma recuperação dessa situação. Então, você não vê com tanta claridade aqui, né, essa presença de manchas, bolor, lodo, mas você vê que já está começando a ter uns indícios, ou de uma recuperação não tão bem feita, né, um lixamento dessa superfície para poder aplicar a tinta, ou então já está começando a querer haver uma recolonização desse lodo. E a calçada, ela foi substituída nesse trecho daqui, da grade para dentro, por um piso de concreto, sem um cuidado, né, considerando que é uma edificação tombada, com essa diferenciação entre a calçada portuguesa e o piso de concreto. Na segunda fachada, que é essa pelo hall de entrada do hall nobre, ela foi uma das que eu considero, né, um pouco mais críticas, e a gente vai ver o porquê. Então, aqui é uma foto pouco tempo depois da época da construção, uma de 2008, que foi o registro que a gente encontrou, que a gente já começa a ver, né, marcas de rachadura aqui na parede principal.
e oxidação. E a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe isso. E essa é de 2023. Então, a oxidação, né? A gente começa a ver que inicialmente, em 2008, era só mais na basezinha mesmo, e ela vai começando a subir. Pode ser que foi algum animal, né, um cachorro, que vai urinando ali, vai facilitando essa corrosão. Pode ser a questão da água mesmo, que passa ali no período de chuva. Mas você vai vendo também que tem algumas marcas de depredação também. Então, colaram adesivos, tem alguns arranhados, os parafusos de fixação, que antes eram de uma forma, eles já foram soltando e já foram sendo recolocados de uma forma sem muito cuidado com o que era o original. Então, qualquer tipo de parafuso já estava sendo colocado, qualquer cor, de qualquer jeito, não na mesma posição. E com relação à rachadura, né, que é a parte mais crítica, essa foto daqui ela é de 2021. Essa rachadura está em 45 graus. Rachaduras em 45 graus, do que a gente estuda, né, um caso um pouquinho mais complicado. E olha a dimensão que a gente vê. Na época não cheguei a ter a medida. E em 2023 ela foi recomposta com uma massa branca, um gesso, e foi feita essa imitação. Só que qual que é o problema disso? Foi analisado de fato se teve alguma questão na fundação, né, que pode ser um recalque diferencial que está causando isso, se ela está movimentando, se não está, foi feita alguma intervenção nesse sentido? Não sei. Mas o ponto ela ainda está movimentando, então é uma rachadura que ainda está ativa. E visualizando só pelo que está de ativo depois do recuperado, já tem características de rachadura, já está com 4 milímetros nesse trecho daqui, por exemplo. E abaixo da janela também tem outra rachadura, dessa vez horizontal, né, nesse trecho, e vertical, principalmente. E essa daqui ela já está quase chegando a 1 centímetro de espessura. E ela é profunda. E isso está gerando outros problemas também, como, por exemplo, teve a quebra dessa pedra do parapeito da janela, um levantamento da janela. Além disso, ainda tem marcas de sujidades nas janelas, nas fachadas. Então, isso tudo vai piorando, né, a situação. Na parte dos brises que a gente tem das janelas do auditório, foi colocado esse elemento vertical daqui, pela imagem aqui que a gente consegue ver, do passado para o atual. Esses elementos eles não eram existentes, e agora em 2023 eles já são. Só que você consegue perceber que aqui tem um, aqui tem outro, mas em boa parte já não tem mais esses elementos. Então, qual que é a segurança? Um deles, inclusive, a gente conseguiu aproximar e verificar que ele está solto lá em cima. Então, qual que é o risco disso pegar e cair e causar um acidente? Qual que é a segurança dos outros? Não se sabe. Então, aqui a gente consegue ver também marcas de lixiviação e de sujidades. Isso também é na fachada, então tem um desprendimento de pastilhas, um acúmulo de lodo, principalmente na parte dos rejuntes. Não tem elementos de pingadeira. Então, isso tudo vai contribuindo para poder ter um avanço, né, dessa situação e sem uma limpeza. Nessa outra fachada daqui, que é a lateral, ela está um pouco melhor, mas já vê também algumas marcas de desprendimento de pastilhas. Com relação aos brises, nós temos brises horizontais e verticais. Os horizontais eles estão com bastante sujidades e os verticais, muitos deles já estão amassados, empenados. Alguns deles eram móveis e hoje não se movimenta mais esses brises, eles estão parados. Temos marcas também das sujidades, do lodo. Em cima também tem esses desprendimentos de pastilhas e acúmulo de lodo. Essa daqui é a fachada da entrada secundária. Então, um avanço aí. Aqui a gente já vê, né, uma falta de cuidado com o patrimônio, que são as pichações, as sujidades também advindas provavelmente do próprio jardim, que tem uma terra mais escura. Então, falta uma limpeza mesmo, que é uma manutenção mais básica que qualquer pessoa pode fazer, sem uma necessidade de uma técnica, né, específica.
A gente consegue ver também o desprendimento de elementos que fazem esse coroamento da edificação, sujidades, lixiviação. Aqui houve uma pequena perda de seção de concreto, não muito significativa, mas que compromete, né, essa questão da aderência das pastilhas e da recuperação. Foi feita uma tentativa de uma pingadeira na parte inferior, colocando duas fileiras de pastilhas, e nas regiões onde que ela se perdeu, a lixiviação acaba levando água mais para dentro desse elemento. Na elevação cega pela Rua Paraíba, é uma das fachadas um pouco mais preservadas, mas mesmo assim com bastante marcas, né, de cartazes fixados, de pichação, então um pouco de descuido aí. E a fachada dos fundos, essa daqui é a única fachada desse edifício, junto com a parte dessa lateral daqui, que ela não recebeu revestimento em pastilhas. Então a situação dela está ainda pior. Então aqui é uma foto da época da construção, que dá para poder ver claramente, está pintada, está bonitinho. Enquanto aqui foram colocadas grades, provavelmente por uma questão de segurança, evitar invasões. E dá para ver já o acúmulo de bastante sujidades. Em registros de 2008, que a gente pegou o dossiê de tombamento da escola, há registro de que há mais de 30 anos já não havia sido feito repintar, né, essa fachada, então isso vai contribuindo ao longo do tempo. Tem já a colonização por vegetação, isso daqui é um ficus. Pichações, motivo pelo qual provavelmente foi colocado essas grades. A gente consegue ver também um certo descuido que foi retirado algumas partes de infraestrutura que passavam na fachada e não foi feito nem sequer uma recomposição disso para poder evitar uma água de chuva entrar nessa região e gerando outras patologias. Aqui é bem próximo da fachada, né? Nessa parte da base, já abriu um buraco que está sendo colonizado, então a água da chuva às vezes pode passar ali. Tem a questão do córrego do Acabamundo, que passa ali naquela região também. Então, tem um volume significativo de água que passa ali pela região da escola quando tem uma chuva mais intensa. Então, isso pode causar, né, uma lavagem do solo no futuro, prejudicar a fundação. E o que eu vim trazer com esse trabalho, né, é a importância, primeiramente, desses registros documentais para poder a gente entender quais são as causas, as origens das manifestações patológicas e até mesmo para ver o que foi feito para poder corrigir ou não. E, apesar, né, dessa questão também em relação ao estado de conservação, apesar de terem reformas, muitas vezes elas não atuam na causa, no motivo do problema. Então, elas vão acabar mascarando temporariamente uma situação, ou então vai ser um investimento que não vai levar a muita coisa, vai ser um investimento que você vai ter que gastar depois um valor maior para poder recuperar o edifício. E aí, com base nisso, a gente vê que tem essas reformas na escola, estão sendo feitas, mas talvez não com o devido cuidado ou atenção. E acaba que vira uma paisagem. Está na Savassi, você vai passando, pô, um edifício público, uma escola, não vou dar atenção? Não. A ideia é abrir os olhos para poder que as patologias elas sejam analisadas, sejam tratadas, que as pessoas comecem a abrir o olho, começar a cobrar, para que de fato seja. Isso não é questão de ser uma edificação pública, de ser uma edificação privada. Não, a gente vê que tem um certo descuido com a questão de patologias de uma forma geral. A gente só vai começar a pensar em fazer uma reforma de uma edificação, fazer uma pintura, quando a situação já está crítica. Por que a gente não começa a atuar antes da situação estar tão crítica que não dê para poder consertar com pouca verba? Então é isso. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua apresentação, claro. Na verdade, não é uma pergunta, é mais mesmo para confirmar aquilo que você mostrou aí, é a total falta de gestão de desastre. Vamos para mais. Né? O desplacamento aí de alguma parte dessa fachada pode matar alguém. Então, isso mostra muito a cultura, a nossa cultura, né? De só consertar aquilo que depois que estraga ou quando alguém morre. Não é? Aí não, agora vamos consertar. É só para confirmar isso, muito bom o seu trabalho. Vamos ver se alguém ouve.
e faz alguma coisa pela escola, porque é um grande exemplo de arquitetura modernista mineira. Então, ela tem que ser preservada. É só isso mesmo. Uma coisa que a gente vê com relação a isso dessa cultura é, pô, desde 2008, olha aqui a rachadura de todo tamanho aqui. E assim, de 2008 para 2021, nada foi feito. Em 2023, foi feita uma recuperação da fachada, mas sem se atentar à causa do problema. Isso vai resolver? Não vai. Se ela está movimentando, isso pode gerar um risco futuro. Então, tem que ser paralisado e, pô, está na frente, está na cara do gol. Como assim? Ninguém tomou uma iniciativa. Então, foi esse o motivo aí do trabalho, tentar trazer mais visibilidade para as patologias, para a recuperação, porque não podemos deixar o nosso patrimônio ser perdido para depois a gente pensar, pô, podia ter sido diferente. Obrigado. Eu só dava um conselho, pegar no seu trabalho, enviar para a senhora reitora. Ela é de letras, pode ser que não tenha sensibilidade para a escola, mas sabe ler e talvez depois possa ter alguma intervenção no património da UFMG.